Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então no nosso módulo de dermatologia em cães e gatos. Eu gostaria que agora vocês pensassem em uma doença que vocês consideram importante na rotina clínica de cães e gatos. Pensaram? Então, certamente a dermatite atópica canina é mais importante do que essa doença que vocês pensaram, tá? É uma doença extremamente relevante, muito prevalente na rotina dermatológica de cães, tá? Em gatos a doença é muito pouco importante, mas em cães ela é absolutamente fundamental e a gente vai entender na aula de hoje por que a atopia canina é tão relevante, é tão importante. Vamos lá então, pessoal? Primeiramente, vamos entender o que exatamente é a dermatite atópica. É uma doença geneticamente programada, então ela tem uma carga genética em sua etiologia muito significativa, mas não apenas a genética é responsável pela etiologia da dermatite atópica. Na verdade, ela é uma enfermidade multifatorial, que depende de elementos do ambiente e elementos do próprio hospedeiro, ou seja, do cão. A gente vai ver um pouquinho melhor isso aí. Ela é uma reação de hipersensibilidade, ela é uma doença alérgica, mediada por imunoglobulinas do tipo E. Embora uma pequena porcentagem de cães possa apresentar a doença mediada por imunoglobulina do tipo G, isso é muito pouco importante e não tem nenhum impacto diagnóstico ou terapêutico diferente, tá? Então, para efeitos didáticos, a gente considera que é uma doença mediada por imunoglobulina do tipo E. E o que exatamente dispara uma reação de hipersensibilidade? Fundamentalmente antígenos ambientais, ou seja, que estão no lugar aonde o cão vive, no ambiente. Portanto, o contato com o alérgeno é por via percutânea, o contato direto do antígeno com a pele do cão, que é suscetível ao desenvolvimento da atopia. Professor, dá exemplo de algum antígeno? Pois não, a gente tem, por exemplo, como antígeno muito importante o ácaro doméstico. E o ácaro doméstico existe em todas as residências. Por mais limpa que ela seja, por menos carpete, por menos cortina, por menos tapete que ela tenha, o ácaro doméstico, via de regra, está presente numa residência. Esporo de fungos, pólen, até proteínas presentes em bactérias e fungos que fazem parte da própria microbiota podem funcionar como agente de sensibilização para dermatite atópica. Então, como por exemplo, proteínas presentes no Staphylococcus pseudointermédios e na Malassezia paquidermatis, que já fazem parte da microbiota normal. Um animal normal que não tem atopia, que esteja contaminado com Staphylo ou com Malassezia, pode coçar. Um animal com atopia, com contaminação estafilocócica ou por Malassezia, vai coçar muito, demais. Tá? E isso é muito claro na rotina clínica, a gente percebe isso com muita clareza. Estima-se que pelo menos 10% da população de cães sejam portadores de dermatite atópica. E eu não estou falando 10% da casuística dermatológica, eu estou falando de 10% de todos os cães do planeta, do universo, da galáxia. Tá, ok? E em algumas estimativas esse número pode chegar até 30%. Eu, por exemplo, tenho 2 cães e os meus 2 cães são portadores de dermatite atópica. É uma doença muito frequente na nossa rotina. Muito bem, vamos falar um pouquinho da patogênese da enfermidade. Eu falei para vocês que a carga genética é muito importante, mas que ela não é o único fator. A doença é, de fato, multifatorial e depende de elementos tanto do hospedeiro, do cão, como também do ambiente onde ele vive, tá? Então, vocês veem aqui o meu cão, Coronel Leitão, tá? No ambiente dele, né? Com tapete, que certamente tem um certo número de ácaros, né? E assim por diante, tá? Então, fatores ambientais e do hospedeiro vão confluir aí no desenvolvimento da dermatite atópica. Quais seriam os principais fatores do animal, do cão? Os fatores genéticos, que a gente já citou anteriormente, tá? Não é muito bem compreendida quais são as alterações gênicas que determinam o desenvolvimento da reação de hipersensibilidade e nem nosso objetivo aqui falar sobre essa questão aprofundadamente. A barreira cutânea do animal, hoje a gente sabe que essa barreira cutânea normal, ou melhor dizendo, anormal nesses animais, também é um fator que contribui para o desenvolvimento da atopia. Professor, não estou entendendo. O que é barreira cutânea? Pessoal, a pele normal tem uma barreira composta de diversos elementos
que minimizam a penetração de antígenos. Então, por exemplo, o epitélio da epiderme possui junções muito estreitas, que impedem normalmente a passagem de antígenos indesejáveis. Isso para citar um exemplo. No animal com dermatite atópica, essa barreira tegumentar, por vários motivos, pode estar comprometida, facilitando o acesso dos antígenos ambientais, que de outra forma teria dificuldade de penetrar na pele. Então a gente sabe, por exemplo, que o animal com atopia produz enzimas de degradação, degradação da barreira cutânea, ele tem diminuição de ceramidas na pele, tá? Que são importantes componentes lipídicos que contribuem para a barreira cutânea, e ele tem também perda de água transepidermal, ou seja, ele tem uma pele naturalmente desidratada. Resumindo, pessoal, tudo isso contribui, tá, para o desenvolvimento da atopia, porque facilita a penetração de antígenos na pele. E por fim, esse animal também tem alterações imunológicas muito específicas, que contribuem aí para uma reação de hipersensibilidade, ou seja, para uma resposta inflamatória descontrolada quando em contato com o antígeno. Em um animal normal, ele tem contato com o antígeno, mas por mais que ele tenha um componente imunológico, que ele capte esse antígeno, que ele apresente o antígeno, ele não vai desenvolver uma resposta descontrolada a ponto de causar doença clínica, ao contrário do animal com dermatite atópica. Então percebam que são múltiplos fatores que se somam, que se combinam para o desenvolvimento da enfermidade. Vamos lá, então, aprofundar um pouquinho mais sobre essa patogênese. Vamos entender, então, qual é a sequência de eventos que ocorrem no animal com dermatite atópica. Então, um animal que tem uma predisposição genética, que tenha um defeito na barreira epidérmica e em contato com o antígeno ambiental, e aqui eu coloquei como exemplo o ácaro doméstico, tá? Que é um importante antígeno, ele vai então desenvolver uma resposta imunológica. As imunoglobulinas do tipo E presentes nas células de Langerhans, professor, eu não lembro quais são as células de Langerhans, então vai lá no PDF que eu deixei lá no Canvas para dar uma revisada na anatomofisiologia da pele. Tá? Então as células de Langerhans são células fagocíticas presentes, residentes na epiderme do animal. Tá? Na superfície da célula existe uma imunoglobulina E, ela está fixada nessa célula. E no cão atópico, essas células, esse conjunto célula e imunoglobulina, tem uma maior sensibilização do que em um cão normal. Então, essa imunoglobulina, ela capta o antígeno, né? No caso aí eu dei o exemplo do ácaro doméstico. Esse antígeno é processado e apresentado para outras células, causando ativação de ceratinócitos, que são células mais abundantes na epiderme, e de mastócitos dérmicos, que produzem citocinas e quimiocinas. Citocinas e quimiocinas são substâncias responsáveis por amplificar o processo inflamatório, por recrutar mais e mais células inflamatórias. Então, ocorre uma migração de granulócitos. Quem são os granulócitos? São os neutrófilos, são os eosinófilos, são os basófilos. E essas células, por sua vez, produzem mais e mais citocinas, além de recrutarem ainda células dendríticas e linfócitos T. Os linfócitos TH2 estimulam mais produção de imunoglobulina E pelos linfócitos B, aquela imunoglobulina que fica fixada na superfície das células de Langerhans que nós citamos anteriormente. Uma vez fixada na parede, do mastócito, do basófilo, das células de Langerhans, quando houver um contato subsequente com o antígeno que está no ambiente, vai ocorrer uma desgranulação, por exemplo, do mastócitos, liberando uma série de substâncias vasoativas e pró-inflamatórias, que por sua vez vão causar o recrutamento de mais e mais células inflamatórias, tá? Resumindo, pessoal, é um processo inflamatório descontrolado, uma vez que frequentemente esse animal vai ter contato com os antígenos ambientais. Não tem jeito do animal viver numa bolha, então ele vai ter contato com o antígeno. E como ele já está sensibilizado, ele já produziu imunoglobulina E, essa imunoglobulina E já está fixada nas células da derme, no mastócito, no basófilo, ele tendo contato com o antígeno, ele vai liberar substâncias pró-inflamatórias, ele vai recrutar mais e mais células inflamatórias num ciclo contínuo.
Tá? E aí ele vai desenvolver os principais sinais da dermatite atópica. E o sinal mais importante e fundamental é o prurido, é a coceira. Esse é o sinal primário da atopia. E tudo mais se desenvolve normalmente de forma secundária, tá? Exceto por algumas outras lesões primárias que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E recentemente elucidou-se quem é exatamente o mediador do prurido no cão, que é a interleucina 31. Inclusive, quando a gente falar de terapêutica, a gente vai ver que existem substâncias que procuram bloquear essa interleucina 31, que é a causadora do prurido. Professor, então quer dizer que não existe atopia sem prurido? Não, não existe atopia sem prurido. Ah, mas eu vi no estágio um animal atópico sem prurido. Mentira, esse animal não era atópico, tá? Via de regra, o animal atópico tem prurido. Ele pode passar períodos sem prurido, né? Equilibrado, né? E mais hora, menos hora, ele vai ter crise atópica. Esse é o conceito da doença, a presença de prurido devido a uma reação de hipersensibilidade. Tá joia, pessoal? Então, na verdade, o que eu quero que vocês saibam da patogenia da dermatite atópica é que é uma reação de hipersensibilidade que saiu do controle, que se amplifica num ciclo contínuo. O animal tem contato com antígeno, a pele se inflama, ele continua tendo contato com antígeno, a inflamação gera mais inflamação e isso vai gerando todo o processo clínico que a gente vai ver daqui para frente. Tá joia, pessoal? Então, seguimos em frente então com as características clínicas na próxima videoaula. Até daqui a pouco!